Quais são as lições que a gente pode tirar absolutamente disso tudo, para que a gente tente, de alguma forma, criar uma aderência com a realidade do nosso telespectador? Primeiro que crises, elas não acontecem por acaso. Elas são formadas pelo efeito dominó de diversos elementos que acabam Isso é uma frase até do seu levando... livro. Exatamente, acabam levando a uma crise, a um desastre, a um grande acidente, como foi no caso Titanic, e diversas empresas, grandes ou pequenas, realizando trabalhos de avaliação de organizações que tiveram problemas. Verifiquei que, na maior parte dos casos, já haviam alertas dentro da própria organização. Eu percebi que no seu livro de 43% a 68%, se não me falha a memória, dos colaboradores que participam dos projetos efetivamente não têm plena confiança na gestão desses projetos e no sucesso desses projetos. Isso é uma verdade absoluta, porque é um número que me assusta, Pedro, ainda mais quando a gente fala em liderança. Pesquisas indicam que até 90% dos funcionários que estão lidando com a organização, participando de um determinado projeto, podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o rumo certo. Essa é uma excelente notícia. É a rádio da organização. Só que esse que é o grande ponto. Até 70% dos funcionários dizem que tentam falar com a alta administração ou alertar as chefias e não são escutados. Porque, até para trazer para o telespectador, quando a gente fala nessa questão da comunicação, eu acho que a comunicação é uma arte, a pauta dessa entrevista hoje, o conhecimento pelo Pedro, foi a facilidade de acesso. Esse é um caminho para o grande líder? Sim, escutar. Por quê? 70% dizem que tentam avisar, quase 20% não tentam mais. O que quer dizer isso? Eu não falo mais nada, já cansei. E principalmente em situação de crise hoje, de dificuldade financeira nas empresas, as pessoas não estão falando mais. Por quê? Ficam com medo de desagradar o chefe. Porque cada vez que um funcionário vai falar alguma coisa com um determinado superior, por exemplo, ele está defendendo um determinado projeto, e o indivíduo fala, eu acho que isso não vai dar certo. Ele está correndo um chamado risco interpessoal. E na realidade nós fazemos um cálculo interno, diz o que eu tenho a ganhar em ficar insistindo nesse ponto. Num processo onde que o seu emprego está em risco, há uma tendência a decidir por é melhor eu ficar calado.